Oi, gente. Pois é, Bernie Sanders foi alvo de um ataque absolutamente absurdo pela Elizabeth Warren e pelo pessoal da campanha dela. E é um sinal de vários problemas para a esquerda se nós, aqui no Brasil, reproduzirmos esse tipo de comportamento, né? A Elizabeth Warren fez uma coisa muito complicada e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. As eleições dos Estados Unidos, eu faço uma cobertura aqui no canal, inclusive porque eu tenho artigos científicos escritos sobre as eleições americanas, é um tema que eu pesquiso e eu entendo que Bernie Sanders e o movimento que ele ajuda a liderar lá nos Estados Unidos tem muitos aspectos que eu gostaria de ver absorvidos pela esquerda brasileira. Infelizmente, muitos brasileiros têm na esquerda um certo anti-americanismo crônico e acham que nada serve dos Estados Unidos. Eu não compartilho disso. Acho que tem muita coisa na música americana que tem coisa boa, no cinema americano que tem coisas boas, na economia e na filosofia e na ciência, por exemplo, dois dos mais importantes intelectuais do mundo hoje, para mim, é Richard Wolff, economista, e Noam Chomsky, todos dois são americanos. Então, os Estados Unidos nós temos muito que criticar o imperialismo, muita coisa errada. A direita americana é talvez a maior ameaça que existe no mundo hoje em termos ambientais e outros, mas não é porque os Estados Unidos têm um monte de coisa ruim que não tem coisa boa. Então eu acho que, enfim, a parte da nossa esquerda precisa amadurecer nesse aspecto e eu estou fazendo aqui o meu papel, a minha influência aqui, tentando abrir os olhos das pessoas para o lado bom, mas hoje, infelizmente, eu tenho que falar de uma coisa ruim. Envolvendo uma pessoa que não é tão de esquerda assim, que é a Elizabeth Warren, mas que para os padrões americanos estaria acima da média, né? Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Bem, antes de falar qual foi o ataque, eu preciso dar um pouco de contexto para quem é Bernie Sanders nessa questão. Bernie Sanders luta pelos direitos civis desde a época da faculdade, ele marchou na famosa marcha de Martin Luther King pelos direitos civis, ele estava lá, inclusive ele foi preso. E ele traçou uma carreira na política, sempre defendendo direitos civis, direitos sociais, defendendo a participação das mulheres na política. E tem vídeos diversos, vocês podem até encontrar, com ele defendendo a importância da participação das mulheres na política. E ele tem um histórico como prefeito de Burlington, como congressista e como senador, absolutamente coerente, de mais de 30 anos, defendendo causas feministas. Não é? Pois bem, esse é o contexto da trajetória de Bernie Sanders. Além disso, ele tem mais de 40 anos de vida pública e nunca foi pego em nenhuma mentira. Né? Durante esse tempo todo, acho que também é uma coisa relevante para ser para se falar. Não é? Bem, o que foi que aconteceu? Nós estamos a menos de um mês do Iowa Caucus, que Iowa é o primeiro estado que vai votar num sistema de caucus, que é um sistema que tem debates e tal. Eu não vou explicar isso hoje. E nós estamos então perto de começar as primárias do Partido Democrata. Dentro do Partido Democrata existe uma disputa entre Bernie Sanders, que eu já contei um pouquinho sobre ele, Joe Biden, que foi vice de Barack Obama, um cara mais conservador, Elizabeth Warren, que para os padrões do Partido Democrata estaria um pouco mais à esquerda, mas ela não está tão à esquerda quanto o Bernie nas questões especialmente de política externa. E mesmo em política interna, Bernie defende o Medicare para todos logo de cara e ela defende algo mais próximo de uma opção pública, que é uma medida não tão, enfim, de esquerda e que tem uma série de problemas de implementação e tudo mais. Inclusive, quando ela passou para defender essa opção pública, e isso é relevante porque nós vamos falar aqui, ela caiu fortemente nas pesquisas, ou seja, quando ela mostrou qual seria o plano dela para o sistema de saúde, ela que vinha disputando com Joe Biden, com Bernie Sanders, a liderança das primárias, a Elizabeth Warren, ela despencou e hoje está ali em terceiro, quarto lugar.
nacionalmente em terceiro, mas dependendo do estado, ela pode estar até em quarto lugar. Pois bem, há mais ou menos um ano atrás, Bernie e Elizabeth Warren, dizem que são amigos, né? São muito parceiros lá no Senado e tudo mais, reparem bem, eles tiveram uma reunião privada em que só eles dois participaram. E antes de eu dizer o que é que foi que a Elizabeth Warren e sua equipe disse que aconteceu nessa reunião, eu preciso falar um pouquinho do histórico da Elizabeth Warren com relação à honestidade, né? A Elizabeth Warren disse certa vez em múltiplas entrevistas que os filhos dela estudaram sempre em colégio público. Nenhum dos filhos dela estudou boa parte da vida em colégio particular. Ela disse também que ela teria sido demitida uma vez por estar grávida, sendo que ela própria tinha entrevistas dizendo que a gravidez dela não teve nada a ver com a demissão dela. Ela mudou a história em relação a isso. E ela disse que tem uma ascendência indígena, fez até exame de DNA. O exame de DNA mostrou que o percentual dela de indígena é praticamente nenhum, é tipo 0,18%, uma coisa assim, ou talvez quase que 1%, quer dizer, um percentual muito, muito baixo. E ela não tem nenhuma conexão com comunidades indígenas, e ela queria sustentar que tinha essa ligação com os indígenas. O Donald Trump, até para esculhambar com ela, fica chamando ela de Pocahontas, e mais recentemente ela teve que pedir desculpas para comunidades indígenas por ter feito essa alegação e por, inclusive, ter tido favorecimento para chegar a Harvard por causa disso. Quer dizer, ela usou a coisa de ser indígena e ela pode ter sido favorecida em sua trajetória profissional e acadêmica, embora ela seja absolutamente brilhante. Acho que ela até não precisava disso, mas enfim, essa é uma outra questão. Tendo dito tudo isso, essa conversa privada que eles tiveram há um ano atrás foi vazada, não áudio. Disseram que Bernie teria dito na conversa que ele não acreditava que uma mulher poderia ser eleita presidente dos Estados Unidos. E depois de muito pressionada, Elizabeth Warren acabou confirmando que ele teria dito isso. Aí o pessoal da equipe de Bernie Sanders disse que o que ele disse foi o seguinte, que Donald Trump poderia usar qualquer tipo de recurso, inclusive o sexismo, ou seja, falar contra mulheres na campanha, mas que isso não significa de nenhuma forma que uma mulher não pode ser eleita. Hillary já tinha conseguido ganhar o voto popular com 3 milhões de frente, e Bernie a vida toda defendeu que mulheres podem ser eleitas presidente dos Estados Unidos. Aí eu fico pensando, diante do histórico, você acredita em quem? Bem, eu tendo a acreditar em Bernie. Por causa de tudo isso que aconteceu. É possível também que Elizabeth Warren tenha entendido mal, tenha sido mal entendido. Mas ela ter usado isso, e a equipe dela ter usado isso de um ano atrás, uma conversa privada entre supostos amigos e aliados, que claramente, se Bernie disse alguma coisa, foi no intuito de dizer que Donald Trump ia usar isso contra ela e contra outras pessoas, mas não que uma mulher não poderia se eleger presidente dos Estados Unidos. Ela tentar usar isso contra ele agora é uma atitude baixa. É uma coisa assim... E ela está fazendo um apelo justamente à chamada esquerda woke, acordada, que é do pessoal muito ligado a questões culturais e muito ligado justamente a essas questões de identidade, né? E ela está tentando jogar a carta de ser mulher e que Bernie teria dito para ela que os Estados Unidos não elegeria uma mulher. É absolutamente lamentável. E teve já uma resposta. Bernie já bateu todos os recordes de doações de mulheres. E no dia seguinte ao debate que aconteceu depois dessa controvérsia, ele arrecadou quase 2 milhões de dólares em doações. Meio que o povo dizendo, o povo americano, com pequenas doações,
dizendo em quem eles acreditam. E, pasmem, parte das apoiadoras mulheres de Warren estão pedindo o dinheiro de volta que doaram para a campanha dela. Entendendo que a atitude dela, não só mulheres, homens também, mas muita gente que é apoiador de Warren, que foi apoiador de Warren até agora, exigindo o dinheiro de volta. O que também é um indício muito complicado, né? Porque pessoas que apoiavam ela a ponto de doar dinheiro para a campanha ficaram tão chateados com essa atitude que estão pedindo dinheiro de volta. E o que é que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil? Tem muito a ver. Eu acho que, infelizmente, nossos partidos e as pessoas, as lideranças, andam numa vibe de se sabotar, de tentar se destruir. E eu entendo que muita gente tenha muita frustração. Vocês acham que o PT não tem motivo para ter frustração com o Ciro Gomes? Ciro Gomes não tem motivo para ter frustração com o PT? Tem motivo de sobra. Tem motivos de sobra históricos. E os outros partidos também têm motivo de sobra. Você acha que o PSOL não tem motivo para ter frustração com outros partidos? Claro que tem. Mas, gente, nós estamos falando do futuro do Brasil e do futuro da humanidade quando a questão é aquecimento global. A gente tem que aprender a ser estratégico, a dialogar e a não se autodestruir. E pressionar uns aos outros a assumir posturas mais coerentes com o campo da esquerda. Pressionar e criticar, sim, as políticas, as alianças, mas evitar a política, aliança, escolhas, tudo isso pode criticar de boa. De boa. Fazer a diferença, um querer mostrar que o programa é melhor, tranquilo esse tipo de crítica dentro da esquerda. Mas os ataques do ponto de vista pessoal, seja quem for que estiver fazendo, seja quem for que estiver recebendo, devem ser a todo custo evitados. A não ser no caso de uma pessoa que tenha se provado totalmente corrupta ou alguma coisa muito grave. Mas exceto uma coisa desse tipo, a gente tem que evitar a todo custo. Ficar tentando achar que fulano é preconceituoso e tal. Com coisas pequenas. Com coisas que são interpretativas. Se nós cairmos nessa esparrela e nos dividirmos por causa disso, nós nos enfraquecemos. Nós caminhamos para derrotas. Se diferenciar com base de projeto de país, se diferenciar com propostas, se diferenciar com histórico, né, o histórico que você fez quando teve na gestão ou conexão com a gestão, tudo isso é tranquilo, correto. Ataques pessoais tentando insinuar que pessoas que a gente sabe que não são sexistas, que não são racistas, que não são antissemitas, que não são... que a gente percebe pelo histórico pregresso, que foi um mal entendido, que pode ter sido um excesso e tal, seja do partido que for. Se a gente cair na bobagem de ficar se pegando nisso aí e ficar fazendo ataques pessoais contra pessoas do nosso campo, nós vamos perder. Nós vamos nos enfraquecer muito. Nós vamos nos dividir de uma forma que a gente não precisa se dividir. Fazer as críticas de políticas, eu quero que sejam feitas, porque tem muitos partidos que fizeram um caminho demasiado para o centro. E nós temos que puxar esses partidos para propostas mais claramente de esquerda. Propostas mais claramente do nosso campo. Mas não é fazendo ataques pessoais que nós vamos conseguir fazer isso. E esse é o recado do vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.